Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Irmãos e irmãs, saúdos a todos nesta manhã, vós que estáis aqui reunidos na Basílica da Santíssima Trindade, nesta casa de Nossa Senhora, que é o Santuário de Fátima, e todos vós que estáis unidos a nós através da televisão, da rádio e da internet. Começamos por cantar e pedir ao Senhor que nos guarde no seu amor. Os nossos pecados negam o seu amor, escondem-nos do seu amor. Por isso, para dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Senhor, fazei-nos viver a cada instante no temor e no amor do vosso santo nome, porque nunca a vossa providência abandona aqueles que formais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Gênesis. Naqueles dias foi dirigida a Abrão a palavra do Senhor numa visão. Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, será grande a tua recompensa. Abrão respondeu: Senhor, meu Deus, que me dareis? Vou partir desta vida sem descendência e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco. E continuou: Vós não me destes descendência e um servo nascido na minha casa é que será o meu herdeiro. Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nestes termos: Não é ele que será o teu herdeiro. O teu herdeiro vai ser alguém nascido do teu sangue. Deus levou Abrão para fora de casa e disse-lhe:
Olha para o céu e conta as estrelas, se as puderes contar. E acrescentou: assim será a tua descendência. Abrão acreditou no Senhor, o que lhe foi atribuído como justiça. Disse-lhe Deus: eu sou o Senhor que te mandou sair de Ur dos Caldeus para te dar a posse desta terra. Abrão perguntou: Senhor, meu Deus, como saberei que a vou possuir? O Senhor respondeu-lhe: toma uma vitela de 3 anos, uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abrão foi buscar todos esses animais, cortou-os ao meio e pôs cada metade em frente da outra metade, mas não cortou as aves. Os abutres desceram sobre os cadáveres, mas Abrão pô-los em fuga. Ao pôr do sol, apoderou-se de Abrão um sono profundo, enquanto o assaltava um grande e escuro terror. Quando o sol desapareceu e caíram as trevas, um brasido fumegante e um archote de fogo passaram entre os animais cortados. Nesse dia, o Senhor estabeleceu com Abrão uma aliança, dizendo: darei esta terra aos teus descendentes, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor jamais esquece a sua aliança. 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 Aclamai o nome do Senhor, anunciai entre os povos as suas obras, cantai-lhe salmos e hinos, proclamai todas as suas maravilhas. O Senhor jamais esquece a sua aliança. O Senhor jamais esquece a sua aliança. Gloriai-vos no seu santo nome, exulte o coração dos que procuram o Senhor. Considerai o Senhor e o seu
vossas são lei em toda a terra. O Senhor jamais esquece a sua aliança. O Senhor jamais esquece a sua aliança. Ele recorda sempre a sua aliança, a palavra que empenhou para 1000 gerações, o pacto que estabeleceu com Abraão, o juramento que fez a Isaac. O Senhor jamais esquece a sua aliança. O Senhor jamais esquece a sua aliança. Aleluia, aleluia, permanecei em mim e eu permanecerei em vós, diz o Senhor. Quem permanece em mim dá muito fruto. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Acautelai-vos dos falsos profetas, que andam vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos frutos os conhecereis. Poderão colher-se uvas dos espinheiros ou figos dos cardos? Assim, toda árvore boa dá bons frutos, e toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Irmãos e irmãs, Abrão é para nós o exemplo do homem que vive da fé. Aliás, Abrão é o nosso pai na fé. Diz a primeira leitura, nós ouvimos-la, que Abrão acreditou no que o Senhor lhe disse e isto lhe foi tido como justiça. É esta a grande definição da vida de Abrão. Acreditou naquilo que o Senhor lhe disse. A fé de Abrão manifesta-se de 3 formas nesta leitura que nós ouvimos do livro do Gênesis. Primeiro, pela sua fé, Abrão escuta a Deus. Escuta aquilo que Deus lhe quer dizer. Tem tempo para Deus, tem tempo para o escutar. Para tudo na sua vida para falar com Deus. E aqui temos já uma pergunta que devemos fazer. Se nós temos o tempo suficiente para Deus, separamos a nossa vida para o escutar, ou se deixamos as coisas de Deus para quando houver tempo, que depois não há. Aqui está a primeira característica da fé deste homem, de Abrão. Escuta a Deus, tem tempo para Ele, dá-lhe o primeiro lugar na sua vida. A segunda característica da fé de Abrão é que obedece ao que Deus lhe pede, cumpre o que Deus lhe pede. Ora, Jesus também há de dizer que nós só somos seus discípulos se cumprirmos os seus mandamentos. E não pode haver uma fé verdadeira sem que se cumpram os mandamentos de Deus. É o próprio Jesus que nos diz. Só seremos verdadeiros discípulos e filhos do Pai que está nos céus se cumprirmos os seus mandamentos e assim daremos muito fruto. Portanto, é uma fé que obedece. E em terceiro lugar, a fé de Abraão leva-o a confiar em Deus, a confiar muito em Deus. Ele pergunta-lhe: Senhor, mas como é que sei que vou possuir a terra? Como é que vou ter uma descendência? Mas não duvida, nem desanima, nem se revolta contra Deus. Nem sempre percebe bem aquilo que lhe está a ser dito. Mas Deus faz com ele uma aliança e ele confia plenamente que Deus não o engana. Deus nunca nos engana. Tudo o que queres é o nosso bem. Tudo o que nos dá é para o nosso bem. Aqui temos nós o exemplo de um homem de fé. Aqui temos nós aquilo que Deus quer que nós sejamos. Ou seja, que a nossa fé saiba escutar a Deus, que a nossa fé saiba obedecer a Deus e que a nossa fé saiba confiar em Deus. Peçamos ao Senhor este dom para nós e por intercessão da Santa Mãe, que é o exemplo da escuta, da obediência e da confiança, nós aprendendo com ela, sejamos verdadeiros discípulos do seu Filho. Amém. Temos connosco estes nossos irmãos, este casal, que completa as suas bodas de prata matrimoniais.
o Vítor e a Ana Cristina. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Rezemos, irmãos e irmãs, por este casal e por todos os casais do mundo, para que o Senhor os conserve unidos e os conserve unidos na fé. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. O santuário oferece-vos, como recordação deste dia, o símbolo oficial do centenário, que é a representação do coração imaculado de Maria. Deveis pedir a Nossa Senhora que vos guarde e que vos proteja. Ela que soube escutar e que soube confiar, vos ajude também a escutar a Deus, a confiar em Deus, vos ajude a que vos escuteis um ao outro e confieis sempre um no outro. Amém. Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Irmãos e irmãs, as árvores conhecem-se pelos frutos e os homens pelas obras que realizam. Peçamos ao Pai a graça de fazermos sempre a sua vontade e digamos: ouvi-nos, Senhor, ouvi-nos, Senhor. Para que os párocos e os pregadores se preocupem, ao falar dos problemas deste tempo, de o fazerem com a linguagem do Evangelho. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os homens honestos denunciem o mundo de corrupção e de mentira, onde ao bem se chama mal e ao mal se chama bem. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os catecúmenos e os fiéis não tenham medo de proclamar com a vida, em toda a parte, as obras de Cristo que o revelam como Filho de Deus. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os judeus e os cristãos creiam naquele que tranquilizou Abraão dos seus temores e lhe deu uma terra boa e uma grande descendência. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor faça brilhar a sua luz sobre os que têm saúde ou estão doentes e nos inspire
a ser bons uns para os outros. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos que, no nosso país e pelo mundo fora, sofrem as suas consequências, pelos doentes e os que deles cuidam, e pelas famílias em dificuldades, para que a Mãe do Senhor os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Ajudai-nos, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, porque só vós podeis fazer que demos bom fruto, com o auxílio da vossa divina graça. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Por este sacrifício de reconciliação e de louvor, purificai, Senhor, os nossos corações, para que se tornem uma oblação agradável a vossos olhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Unidos na caridade, celebramos a sua morte. Com fé viva, proclamamos a sua ressurreição. Com ardente esperança, aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou-o, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, os santos Francisco e Jacinta e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão.
mas só permanecendo na videira. Assim também acontecerá convosco, se não permanecerdes em mim. Permanecei em mim, permanecei
Oremos. Senhor, que nos renovastes pela comunhão do corpo e do sangue de Cristo, fazei que a participação nestes mistérios nos alcance a plenitude da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Para todos vós, irmãos e irmãs, um dia muito abençoado, para todos os nossos irmãos que rezaram conosco através da televisão, da rádio e da internet. Desejamos também um santo dia e todas as bênçãos de Deus. Para os irmãos que estão aqui nesta basílica, peço que a saída seja feita pelas portas laterais, respeitando todas as normas de segurança. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.